Muito bem, só relembrando, nós falamos sobre as virtudes que devem ser cultivadas nos nossos relacionamentos interpessoais. Estamos buscando uma orientação sobre como nós devemos ter relacionamentos saudáveis, falando sobre estes relacionamentos interpessoais do cristão. E aí nós falamos sobre a integridade, falamos sobre a cordialidade, falamos sobre o zelo, a disposição de servir, de ser alguém despertado para trabalhar, alguém fervoroso no trabalho. Falamos sobre a postura nossa como cristãos diante dos outros, que deve ser sempre de alegria, com muita esperança no coração sempre, deve ser sempre de ter paciência no meio da tribulação e de sermos perseverantes na oração. Nós paramos aí na semana passada. E hoje nós vamos falar sobre esses 3 versículos, os versículos 13, 14 e 15 de Romanos 12. E são 3 recomendações importantes para a nossa vida e vão, com certeza, gerar um grande impacto nos relacionamentos que nós nutrimos, nos nossos relacionamentos interpessoais, algo que se espera de cristãos verdadeiros. O primeiro assunto para nós é o que está aí no versículo 13. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. O que o apóstolo Paulo está falando que é próprio da carreira de um cristão é a generosidade. Cristãos devem ser, a exemplo do seu mestre, de quem eles tomam o nome emprestado, cristãos devem ser generosos. E generosidade é algo fundamental nessa nossa convivência com as pessoas. Nós gostamos muito, e com certeza não há uma pessoa que vá um dia reclamar ou que já reclamou disso. Nós gostamos de ganhar coisas. Nós gostamos de receber gentilezas, principalmente quando essas gentilezas são inesperadas e servem para tirar a gente de um sufoco, para tirar a gente de um momento difícil. Então, sempre que alguém chega e faz uma gentileza a você, um pequeno gesto, seja uma coisa do cotidiano, uma coisa simples, seja algo grande, quem de nós não fica extremamente animado, encorajado, feliz quando isso acontece? Mas a pergunta que nós temos que fazer nesta manhã, e é o que o apóstolo Paulo está nos orientando, nos alertando, é que nós não devemos simplesmente ser aquelas pessoas que recebem os favores e que gostam de ser socorridas pela generosidade dos outros. Nós temos que tentar fazer o contrário. Nós temos que tentar fazer isso nós também para os outros. Da mesma maneira que nós gostamos de receber, nós deveríamos ter o mesmo empenho ou mais em dar, em fazer, em ajudar, em ofertar, em oferecer gentilezas a outras pessoas. Generosidade. A Bíblia diz que inclusive isso é melhor do que receber. A Bíblia diz que melhor é dar do que receber. E então nós precisamos mudar um pouquinho essa nossa cultura. Porque a gente está dentro daquele grupo que adora ser ajudado, ou a gente está dentro de um outro grupo que fala mais ou menos assim. Tem uma musiquinha antiga que as pessoas gostavam de cantar, mas embora era um cântico na igreja, ela expressa uma coisa bem ruim. É uma musiquinha que falava, tu no teu cantinho e eu no meu. Né? Então, isso retrata bem, às vezes, a realidade de uma igreja. Cada um no seu cantinho e ponto final. A palavra de Deus não nos ensina assim. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos abençoar as pessoas. E abençoar não necessariamente significa ir lá, de repente, com um dinheiro. Porque não é só de dinheiro que as pessoas precisam. Às vezes a pessoa precisa de um ouvido. Ela precisa de um ouvido. Precisa de alguém para ouvi-la. E quando termina, essa pessoa vai te agradecer e você vai falar, mas eu não fiz nada. Não, mas você não precisava fazer mesmo, só precisava alguém que me desse um pouquinho de atenção para quem eu pudesse conversar, para quem eu pudesse abrir o meu coração. Gentilezas como um abraço, como um convite para almoçar em casa, ou levar alguém para comer e pagar o almoço. Um pequeno presente, um gesto, uma ligação numa data especial, uma lembrança num dia importante para aquelas pessoas. Um sorriso no meio de tanta cara feia que a gente vê todo dia. Né? Uma doação de um lugar na fila
Quando você vê aquela fila enorme, às vezes chega alguém cansado, lá no fim da fila, e você está prestes a chegar, mas está com energia sobrando. Generosidade não há um fator limitador de generosidade. Você pode ser generoso mesmo sem ter nada nas mãos, porque generosidade tem a ver com uma disposição do coração de dar, de se doar, de ajudar. Cristãos devem ser assim. Eu penso que quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós encontramos muitas marcas de generosidade de muitas pessoas para com Cristo. A gente não tem dúvida, e a gente sempre fala sobre a generosidade do Senhor em nos dar uma salvação graciosa. E aliás, a gente está o tempo inteiro falando que nós somos alvos da graça. E quando se pergunta o que é graça, a gente sempre responde de pronto: é um favor imerecido. Não seria normal que nós que vivemos e temos a nossa vida toda montada em cima de uma atitude graciosa de Cristo, de nos dar o que nós não merecíamos, não seria natural então que nós vivêssemos o tempo inteiro fazendo isso pelos outros também? Porque quando a gente fala de generosidade, sempre você vai esbarrar no seguinte aspecto: você sabe que uma pessoa está precisando de alguma coisa, mas antes de fazer você começa a julgar essa pessoa, né? Julgar se ela é uma pessoa que te agrada, que faz as coisas do jeito que você gosta, se é um bom cristão. E o mais comum que acontece é mais ou menos o seguinte: você sente aquela vontade de ajudar, mas logo você dá uma olhada para a pessoa e fala assim: ah, mas fulano também procura, né? Faz por merecer, né? Ah, está nessa situação por quê? Porque quis. Ou está nessa situação porque lá atrás podia ter aproveitado uma oportunidade e não aproveitou. E rapidinho a gente arruma uma desculpa para a gente não fazer aquilo que a gente deveria fazer por sermos cristãos. Rapidinho a gente arruma uma desculpa para não sermos generosos. E olha, se você quiser desculpa para não ser generoso, essa é a coisa mais fácil do mundo. Porque realmente não existe nenhuma única pessoa que mereça. Ninguém merece. Se for por méritos, nós sabemos bem, vocês estão aqui na igreja e ouvem isso quase toda semana. Se for por méritos, nenhum de nós recebe coisa alguma. Dentro da nossa família, se a gente for julgar méritos, você não tem amizade com ninguém na família. Entre os seus amigos de trabalho, ou entre os seus funcionários, ou os seus patrões, se você for julgar mérito, ninguém merece nada. Você vai falar a respeito do seu patrão: com a ninharia que ele me paga, é cumprir o horário e ponto final. Se você for pensar nos seus funcionários, se você é patrão, com a falta de disponibilidade, voluntariedade de ânimo que esses meus funcionários trabalham, eu não tenho que dar nada para eles. Esse negócio de churrasco de final do ano, que é isso? Então a gente sempre acha justificativo para não ser generoso. O problema é que a base da nossa generosidade, ela não pode estar na meritocracia. Se eu quiser ser generoso com base em meritocracia, eu não vou ser generoso com ninguém. Mas, ao contrário disso, a base da generosidade deveria ser aquilo que nós recebemos de Cristo, a nossa própria vida. Ao olhar para a minha vida e ver o quanto eu recebo, não só do Senhor Jesus, mas das pessoas ao meu redor, mesmo sabendo quem eu sou, mesmo sabendo que eu não mereço, isso deveria me impulsionar, me animar, me encorajar a praticar a generosidade com as outras pessoas. E então, o desafio para nós, os nossos relacionamentos interpessoais, é que nós estampemos nas nossas atitudes a mesma característica que estava nas atitudes de Jesus. Jesus não foi generoso? Então, nós temos que fazer isso. Eu gosto muito quando nós estamos lendo aquela passagem da via dolorosa, onde o Senhor Jesus estava sendo duramente castigado e levando a sua cruz. E de repente, no meio daquela caminhada, aparece um homem e contra toda aquela turba de gente que estava lá irada contra Jesus, e outros decepcionados, e outros tristes, e outros amedrontados, ele tem coragem de ir lá e falar para que Jesus deixasse que ele ia carregar aquela cruz. E ele ajuda o Senhor Jesus a levar esta cruz. Gente generosa. A cruz era o lugar de se colocar as pessoas que cometiam crimes hediondos. Crimes que mereciam não apenas um castigo, mas tinha que ser um castigo vergonhoso, tinha que ser um castigo que demorasse um bom tempo para causar muito sofrimento.
E a despeito daquele tipo de castigo que estavam imprimindo a Jesus, e muitas pessoas estavam na rua gritando com raiva, achando que era justo, independente de julgar a justiça ou não do castigo, e a gente sabe que não era justo, mas aquele homem foi lá e se colocou ao lado do Senhor Jesus e o ajudou. Generosidade como a generosidade de José de Arimateia, que emprestou um túmulo para que Jesus fosse sepultado. Generosidade como a generosidade de algumas mulheres que acompanharam Jesus durante 3 anos de ministério, usando os seus próprios recursos para preparar alimento, para preparar os ambientes para que Jesus tivesse, junto com os seus apóstolos, o mínimo de sustento e de dignidade na sua caminhada, no seu ministério. Gente generosa e exemplos de generosidade nós temos por toda a Bíblia. A pergunta é, aonde estão os nossos exemplos de generosidade? Talvez os nossos relacionamentos interpessoais não são melhores, porque infelizmente nós temos essa cultura de só receber, e no que diz respeito ao outro, a gente está sempre julgando o mérito, se merece ou não. Gente, se uma pessoa merece, já não é mais generosidade, é recompensa. Né? Se alguém fez por merecer, então você não está sendo generoso, você está apenas dando aquilo que é justo. Se uma pessoa fez por merecer, é justo que você dê para ela alguma coisa. Então, generosidade não pode ser uma coisa que tem como base a meritocracia. Generosidade é uma coisa que eu faço com base na graça, na misericórdia, na alegria de ser útil ao Senhor, presenteando, ajudando, sustentando, sendo participante na luta e na dificuldade daqueles que estão ao meu redor. Generosidade faz muito bem para todos nós, faz bem para a igreja, faz bem para a sua família, faz bem para a sua casa. A gente recebe toda semana, eu tenho certeza que a casa de vocês não é diferente, a gente recebe gente pedindo coisa na porta da nossa casa, e se você for pensar, o que as pessoas vêm pedir na porta da nossa casa, por mais que às vezes te aborreça a insistência e a constância disso, mas ainda assim, o que se pede na porta da casa da gente é tão pouco, que realmente dizer não é uma marca de um coração duro e um coração ruim. Ah, pastor, mas você começa a dar, aparece gente todo dia. Mas aparece gente para pedir o quê? 1 litro de leite? Para pegar um saquinho de 1 quilo de arroz, um negócio de macarrão? Gente, fala sério. Mesmo que você desse 1 por dia, vai te fazer falta? Não vai. Aí a gente fala assim, você olha pelo cantinho da festa, aquele chato, tá aí agora todo dia, eu dei uma vez, está indo toda hora. Que bom que ele está voltando. Sabe por que ele está voltando? Ele está voltando porque ele sabe que tem alguém generoso ali. Isso deveria ser uma comemoração para a gente. E não um motivo para a gente ficar chateado. Porque certamente o que essas pessoas estão precisando não significa nada para a sua dispensa. E se significar alguma coisa, não tenha dúvida que o Deus que sustenta a vida dessas pessoas é o mesmo que sustenta a sua. E o papel que Deus te deu é melhor do que o papel dele, porque o papel dele é o papel de pedir e carecer. O seu papel é o papel de sustentar e oferecer. Vocês querem trocar de lugar? Nenhum de nós quer trocar de lugar, né? Então é melhor a gente cumprir a nossa obrigação no lugar, no posto que Deus nos deu. Nós devemos ser diferentes. As pessoas que têm necessidade, elas deveriam saber quem são os crentes da rua. E elas deveriam saber disso. Elas deveriam saber, olha, eu posso bater naquela casa porque ali tem alguém crente. Tem um cristão ali. Ali eu sei que eu posso bater, que eu vou encontrar alguma coisa que eu preciso. Generosidade é algo importante para nós. O versículo 14, seguindo adiante, o versículo 14 fala sobre o amor pelos nossos inimigos. E isso está bem descrito, nós estamos estudando, por exemplo, Mateus, e entre aquelas antíteses que Jesus faz lá em Mateus, ele citando a maneira como os antigos intérpretes da lei interpretavam a lei, e colocando a real interpretação da lei que o próprio Senhor legislou, ele disse, olha, vocês ouviram que vocês devem amar o próximo. E eu sei que vocês amam, mas vocês amam os amigos de vocês. E aí ele pergunta assim, qual é a relevância de você levar para a sua casa, ou de você agradar, de você fazer alguma coisa por gente que é sua amiga? Amar gente que ama você. Qual a relevância disso? O Senhor Jesus disse assim, olha, vocês não estão fazendo nada de excepcional. Os ímpios fazem a mesma coisa. As pessoas ímpias do mundo, elas são assim.
elas retribuem amor com amor. E até aí, então, isso é a lógica da vida. Agora o Senhor Jesus disse: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, aqueles que perseguem vocês. Aí sim, aí existe algo extremamente relevante. Aí existe uma mudança conceitual. Aí existe uma força que causa muito impacto na vida das pessoas. Pode não causar talvez no teu inimigo, mas que vai causar nas pessoas que sabem que ele é teu inimigo, vai. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo a mesma coisa. O termo que ele usa, e eu quero falar um pouquinho sobre esse termo, ele diz: abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Há 3 anos atrás nós fizemos um estudo aqui às quartas-feiras sobre a carta aos Efésios. Eu falei bastante sobre abençoar. Hoje à noite eu vou pregar sobre um texto de Efésios e vou falar novamente sobre esse termo. Vou adiantar já para vocês uma coisa que provavelmente eu vou repetir à noite. Qual é o significado de abençoar? Ou qual é o significado da raiz de abençoar, que é bênção? O que significa este termo, que a gente repete tantas vezes? A gente ora, pede para Deus nos abençoar, a gente ora, pede para Deus abençoar os outros, a gente fala: nossa, eu estou precisando de uma bênção hoje, ou a gente usa isso para despedir as pessoas: vai na bênção, Deus te abençoe. Você sabe o que significa essa palavra bênção? A maioria de nós não sabe o significado literal dessa palavra, e ele é um tanto quanto surpreendente, porque quando a gente pensa em bênção, a gente já pensa numa coisa muito boa, mas a gente tem a mania de pensar quase que sempre em coisas físicas, tá? Mas o que é literalmente esse termo? Quando um judeu usava esse termo bênção, ele estava falando do quê? Bom, essa palavra significa literalmente, ao pé da letra, significa falar bem. É isso que significa abençoar. Falar bem de alguém, falar bem de alguma coisa, falar bem. Especialmente no que diz respeito a nós, imagine que a maneira que eu tenho de abençoar uma pessoa é limpando o nome dela, falando bem dela. Tá? Uma outra tradução para esse termo bênção é limpar o nome, que é a mesma coisa de falar bem. Ao invés de você sujar o nome de uma pessoa falando mal do nome dela, você vai lá e faz o contrário. Você limpa o nome, a reputação da pessoa falando bem dela. É isso que significa literalmente isso. E aí vejam só o que o apóstolo Paulo diz. O apóstolo Paulo diz nessa recomendação sobre as virtudes que nós devemos cultivar, sobre os nossos relacionamentos interpessoais. Ele disse: olha, vocês devem abençoar os que vos perseguem. Vamos usar a tradução literal? Vocês devem falar bem de quem persegue você. Oh, dificuldade. Falar bem de quem não gosta de você. A gente já tem dificuldade de falar bem de quem gosta da gente, né? Nós somos uma cultura que gosta de depreciar as pessoas. Nós depreciamos uns aos outros pelo simples fato que fulano expressou uma opinião que não é parecida com a amiga. Com a minha. Essa pessoa não presta. Fulano não sei o quê. Fulano é isso. Por quê? Não, porque ele falou uma coisa aí que eu não concordo. Bom, o fato dele ter dito uma coisa que você não concorda significa que ele é uma pessoa ruim? Significa que ele não tem reputação, que ele não presta? Mas a gente faz isso, a gente está fazendo isso o tempo inteiro. Uma pessoa toma uma decisão que a gente não gosta, a gente fala. Todos nós essa semana não ficamos indignados com os nossos ministros lá que votaram a favor da chapa Dilma Temer? Eu duvido que alguém aqui não tenha ficado indignado. Eu não sei quantos aqui investigaram a vida, por exemplo, do ministro Gilmar Mendes antes dessa semana. A maioria de nós não sabe nada sobre a família dele, sobre a esposa dele, sobre os filhos dele, sobre o que ele estudou, o que ele deixou de estudar, o que ele já fez na vida, mas nós ficamos extremamente irritados com a decisão dele, e a partir da irritação com a decisão dele, o que a gente começou a fazer? Malhar e depreciar. É bandido, é ladrão, é corrupto, é um monte de coisa. Todos nós ficamos indignados com pessoas e começamos a falar. A primeira atitude nossa, quando a gente não gosta de uma atitude de uma outra pessoa, é começar a falar mal da pessoa. Vasculhar a vida, achar os cantos, os meandros da vida para poder, malhar. Isso é exatamente o contrário de abençoar. Isso é amaldiçoar. Amaldiçoar é falar mal de uma pessoa, é sujar o nome de uma pessoa. Isso é amaldiçoar.
E o apóstolo Paulo diz: mesmo que você tenha certeza que uma pessoa é sua inimiga, que ela te odeia, ela te detesta, o que você deve fazer sobre essa pessoa? O apóstolo Paulo diz: falai bem, né? Abençoai, não amaldiçoai, abençoai aqueles que perseguem você. Esse é o exercício de gente crente, e é um exercício que nós precisamos orar a Deus e pedir ao Senhor que Ele nos capacite a fazer. Orar, falar bem, agradecer a Deus e interceder por quem não gosta da gente. Isso é para todos nós. Eu estou falando isso daqui como parte dessa raça, dessa humanidade nossa, dessa igreja nossa, dessas famílias nossas, que infelizmente tem esse hábito constante. É hábito de todos nós. Não adianta alguém aqui falar assim: eu não faço isso. Faz, todo mundo faz. Todos nós fazemos. E a gente quer que Deus nos abençoe. Quando a gente pede para Deus nos abençoar, a gente está pedindo o quê? Está pedindo para Deus limpar o nosso nome, limpar a nossa barra, falar bem da gente. Mas o Senhor Jesus nos ensinou que aquilo que vocês querem que façam a vocês, façais vocês também. Se você quer ser tratado com bênção, ou seja, se você quer que as pessoas falem bem de você, o que você tem que fazer? Falar bem das pessoas. E aqui tem uma coisa muito prática para nós. Isso é uma atitude do nosso coração. Se nós nutrirmos no nosso coração a atitude de passarmos um microscópio pela vida de todo mundo procurando defeito, nós só vamos achar defeitos, porque é o que nós estamos procurando. Mas se você pegar o mesmo microscópio e passar pelas pessoas procurando qualidades, você também vai encontrar qualidades, porque é o que você está procurando. Então pare para pensar um pouquinho. Se todas as pessoas ao seu redor não prestam, você já parou para pensar que o problema pode estar no tipo de lente que você está usando? Viu? Se você começa a olhar para o lado e você começa a descobrir que a única pessoa que você acha que presta é você mesmo, será que o problema não é no tipo de intenção nessa sua procura? Porque se nós procurarmos defeitos em quem está ao nosso redor, olha, cuidado para você não passar na frente de um espelho, senão nem você vai servir para coisa alguma. Mas se nós nos dispusermos a procurar qualidades, coisas boas para falar, todo mundo tem. Todo mundo, toda a igreja. Por mais desvirtuada teologicamente que uma igreja possa ser, você vai passar por lá e você vai encontrar alguma coisa que é útil, que é importante. Nós estamos falando na mocidade ontem sobre isso. Estamos falando sobre oração. A gente começou a falar sobre a maneira como cada igreja tem uma coisa boa. Uma tem uma boa teologia, mas falta algumas outras coisas. Outra tem um bom fervor, gosta de buscar Deus. Uma fica fechada a semana inteira, outra fica aberta a semana inteira. E o simples fato de estar aberto, tem gente que vai passar durante a semana desesperado, meio-dia, procurando um consolo, um lugar para falar com Deus. Ela fala: não tem nada de bom nessa igreja? Tem, ela fica aberta. É uma porta aberta para que alguém busque a Deus a qualquer horário do dia. Então, o problema está na maneira como nós encaramos. Nós olhamos para as pessoas, para as famílias, para as coisas, para as igrejas. Se você olhar para uma igreja procurando defeito e problema, você só vai encontrar defeito e problema. Eu lembro de uma historinha que eu li num livro uma vez, e já ouvi em alguns sermões, já usei também, e numa determinada ocasião colocaram lá dentro de uma casa, dentro de uma cidade, uma casa de espelhos no centro da cidade. Era uma atração da cidade. E aí, aquela casa de espelhos era espantosa, porque a pessoa entrava lá dentro, ela se via de tudo enquanto é jeito. Se via baixinha, se via alta, se via gorda, magra, distorcida, tudo enquanto é jeito. E aí o pessoal começou a observar que tinha lá na praça os cachorrinhos que volta e meia entravam lá dentro, né? E diz que entrava alguns e você ouvia aqueles latidos de cachorro brincando, fazendo farra, e ficava horas lá dentro, brincando na frente do espelho, e saía com a maior felicidade. Mas volta e meia também entrava um cachorro meio louco lá, um cachorro com raiva, e você ouvia latidos de raiva e de briga, e o cachorro saía de lá sangrando, todo arranhado, todo cortado. Mas você, será que tem cachorro alegre, tem cachorro feliz lá dentro? Não, não tem. Lá dentro só tem espelho. O cachorro raivoso entra lá e ele briga com ele mesmo o tempo inteiro. O cachorro feliz entra lá e brinca com ele mesmo o tempo inteiro.
Isso é assim também com a nossa vida. Pense na sua família, no seu trabalho ou na sua igreja. Se você fosse o único membro dela, será que ia ter briga? Bom, se você procura briga, você pode ser o único membro de uma igreja. A igreja vai ser um lugar de encrenca para você. Você vai entrar lá e só tem você, e você vai brigar com você mesmo. Mas se você é alguém que procura a alegria, procura a paz, obedece a palavra de Deus, mesmo que você esteja sozinho, você vai ficar contente. Por quê? Porque as lentes que você está usando são lentes que procuram a paz. Empenha por encontrar paz. Então você tenta enxergar o melhor das pessoas. O apóstolo Paulo era mestre nisso. Quando ele escreveu lá em Romanos um retrato da obra da redenção, ele disse: aqueles que de antemão amou, a esses também, ou conheceu, né? A esses também predestinou. Aos que ele predestinou, a esses também justificou. A quem justificou, ele também chamou. E aos que chamou, ele também glorificou. E essa é a parte curiosa dessa fala do apóstolo Paulo. Por que glorificou? Glorificou é uma coisa que só vai acontecer quando nós morrermos. Quando nós formos levados para a glória celeste, o Senhor vai nos aperfeiçoar, nos glorificar. Por que o apóstolo Paulo coloca esse termo no passado? Ele poderia ter escrito: aos que chamou, a esses também glorificará. Ele podia ter jogado no futuro. Por que ele não jogou o verbo no futuro? Porque, por dois motivos. Primeiro, porque ele tinha convicção de que essa obra era uma obra completa. Deus não ia parar na metade do estágio. Chamou, mas você fez uma coisa errada e vai te largar. Ele não fica com uma borracha escrevendo e tirando o nome das pessoas do livro da vida. Não, essa obra é uma obra completa. Então, Paulo coloca esse verbo no passado. Porque é para eu ter a convicção de que a minha glorificação é certa. É tão certa que eu posso dizer: o Senhor já me glorificou. Eu estou aqui ainda no meio do caminho, mas não tem como mudar isso. Mas o segundo motivo pelo qual ele diz isso, eu tenho certeza, e o apóstolo Paulo dá exemplos disso no trato que ele tem para com as pessoas, é que uma vez que eu tenho certeza dessa obra na minha vida, eu também tenho que ter certeza na vida do meu irmão. O meu irmão, que tem um monte de defeitos, ele já foi, pela absoluta convicção que nós temos que a obra do Senhor é uma obra completa, ele já foi glorificado. Ele ainda está caminhando para essa glorificação, mas lá na glória o Senhor já limpou o nome dele, já abençoou o nome dele. Ele já é um bem falado lá na glória celeste. Então veja só, veja que loucura. Quando eu aqui, no tempo, gasto saliva, gasto meu tempo para depreciar uma pessoa, que eu tenho certeza que vai ser glorificada no último dia e vai para o céu, o que eu estou fazendo senão cometendo pecado? Uma outra maneira de ver isso: a nossa vida aqui é passageira. A Bíblia diz que é como um breve pensamento, como uma neblina que logo se desfaz. Mas o que nós temos na eternidade é uma vida eterna. Se eu tenho convicção de que assim como eu fui amado antes da fundação do mundo, fui escolhido pelo Senhor, fui comprado com o sangue de Cristo, fui chamado pela palavra, pela pregação da palavra para a conversão, e sei que serei glorificado, o que eu vou ser por mais tempo na minha existência? Por toda a eternidade eu serei glorificado. Eu serei alguém santo, justo e reto. E o que nós estamos sendo agora durante 60, 70, 80 anos é pecadores. Qual será a maior marca da nossa existência? Vai ser o pecado? Não vai mesmo, gente. Não vai mesmo. Quando nós entrarmos na eternidade com o Senhor, nós viveremos para sempre. Vai chegar um tempo, nesse para sempre, nesse dia eterno, que isso que a gente viveu aqui, a gente vai considerar como um espirro, como uma vírgula, um ponto na nossa existência. Então vejam só, por que eu vou hoje, com essas convicções, começar a taxar, carimbar pessoas com um mal falar, com uma reputação? Fulano é encrenqueiro, fulano é chato, fulano é isso, fulano é aquilo outro, fulano é fofoqueiro, fulano é mal-humorado. Por que eu vou fazer isso? Se eu sei que o que ele vai ser por toda a eternidade é alguém perfeito. É por isso que esses autores, especialmente aqui no Novo Testamento, eles insistem tanto nisso, que a gente ame até quem persegue a gente,
Que a gente nutra uns pelos outros sentimentos e disposições de abençoar e não de amaldiçoar as pessoas. E eu não tenho dúvida que o apóstolo Paulo não está falando aqui de gente de fora, incrédulo, não. Ele está falando de gente de perto. Porque veja só, a gente não fica com inimizade e nem sente raiva de quem está longe. A gente cria inimizade e sente raiva de quem está perto. Porque quem está longe não faz a menor diferença para você. Mas quem convive com você todo dia, e as pessoas com quem você convive todo dia, com essa sim, existe uma grande chance da gente se indispor e acabar considerando inimigo. Quem persegue você não é o fulano que mora lá num outro país. Quem persegue você é quem mora perto de você, na mesma cidade, talvez até quem frequente a mesma igreja que você. Infelizmente. Mas para resolver isso, para que continue a existir bons relacionamentos interpessoais, a palavra de Deus diz: abençoai quem te persegue e não amaldiçoai. Ou seja, fale bem. O sujeito está te perseguindo, não fale aqui, não é aquele falar hipócrita, né? Ah, esse abençoado aí, que a gente às vezes faz, fulano é um abençoado. Não é esse falar hipócrita, né? Cínico que às vezes a gente faz. Não é isso. É falar bem mesmo. Quando alguém estiver te perseguindo, você fala assim: olha, me dói saber que essa pessoa não gosta de mim, mas veja só, quando eu olho para ele, enxergo tanta coisa boa, né? Falar isso com fé mesmo, pedindo a Deus: Senhor, me dê força para enxergar coisas boas nessa pessoa. Igrejas se dividem, casamentos se desfazem, relação pai e filho é prejudicada, exatamente por falta de bênção, por falta da gente falar bem uns dos outros, por falta da gente enxergar o que as pessoas têm de bom. E, de novo, vou repetir, isso é uma disposição do coração. Quando você começa a se dispor a enxergar coisas ruins nas pessoas, vai acabar. Eu já convivi, já passei por isso, situações de amizades profundas. Você se torna amigo de uma pessoa e você vira o parceiro número um, amigo número um, amigo íntimo. Você vai, quem é seu melhor amigo? É fulano de tal. E por algum motivo no meio do caminho, ou um ou outro começa a enxergar os defeitos. Troca os óculos. Põe aquele óculos que procura só defeito. E aí você vai encontrar. E aí o que vai acontecendo? Você vai empurrando a pessoa para longe de você. E vai empurrando. Até chega uma hora que vocês se tornam inimigos. Já vi muito isso. De bons amigos a inimigos. Por quê? O que mudou? Fulano era diferente? Não era diferente. O que mudou foi o que você quis enxergar. Você parou de enxergar aquilo que era bom e começou a enxergar só o que era mal, só o que era ruim. A palavra de Deus diz que nós devemos amar os nossos inimigos, abençoá-los, falar bem deles, né? Fazer aquilo que a palavra do Senhor nos ensina a fazer, imitar Jesus. Jesus veio aqui neste mundo, ele achou gente boa? Deus já tinha olhado do céu para a terra e não viu nenhum sequer. Agora, Jesus veio, ele escolheu gente para fazer a comitiva dele. Ele achou gente boa para ser apóstolo. Ele escolheu gente para ser amigo íntimo, né? Especialmente os 3 irmãos lá, Marta, Maria e Lázaro, amigos íntimos, gente que desfrutava de intimidade com Jesus. Já pensou que privilégio é esse? O grande Criador do universo, santo, justo e reto, escolhe 3 pecadores para serem seus amigos próximos, íntimos. Por quê? Sabe que eles não tinham pecados? Não, eles tinham. Mas Cristo estava valorizando o que eles realmente tinham de bom. E é o que nós devemos fazer. Por último, este versículo 15 aí também, não menos importante para os nossos relacionamentos interpessoais. Abençoai os que vos perseguem. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Fundamental para os nossos relacionamentos interpessoais. Empatia. Empatia. A gente conhece muito o termo simpatia, mas o apóstolo Paulo está falando aqui de empatia. O que significa literalmente isso? É a capacidade de compreender e participar do que os outros estão sentindo, do que os outros estão passando, estão vivendo. É chorar com quem está chorando e é
sorrir e festejar com quem está sorrindo. Tem gente indiscreta. Tem gente que no meio do sofrimento do outro consegue ir lá e ficar dando gargalhada. Enquanto tem outros que no meio da alegria trazem sentimento ruim, vem lá triste, chateado e transforma a alegria de alguns em tristeza por causa disso. E a gente precisa ter esse discernimento de perceber o que as pessoas estão sentindo, porque um outro extremo é o extremo daquelas pessoas que não é uma questão de confundir os sentimentos, mas é aquelas pessoas que se isolam. Vê fulano chorando, ixi, deixa eu sair de perto porque a coisa está feia. Ou vê uma pessoa alegre e você, deixa lá, fulano está alegre lá, que ele fique por lá. Hoje eu não estou bom. Bom, existem N exemplos de como nós podemos não ser empáticos. Mas o que a palavra de Deus diz que nós devemos ser, é que nós devemos cultivar a empatia. A empatia é fundamental para os relacionamentos interpessoais. A empatia é como se você tivesse um termômetro e sempre diante de cada pessoa com quem você se encontra, você usa esse termômetro, mede o que está acontecendo e vem para ser o seguinte: se essa pessoa estiver, vou dar um exemplo bem prático, se essa pessoa estiver com muito calor, você vem para ser o refrigério. E se essa pessoa estiver com muito frio, você vem para ser o cobertor. É assim que a gente vive de forma empática. Eu convivo com as pessoas e observo como elas estão e participo com elas daquilo, trazendo um conforto, trazendo uma alegria, trazendo um ânimo, um encorajamento. Volta e meia, e uma vez nós fizemos um curso sobre visitação lá em São Paulo com a Helene Vação, e a Helene Vação contou vários exemplos, mas ela falava uma coisa engraçada. Ele falou: olha, tem coisas absurdas que a gente diz e nem presta atenção que está dizendo. Então ela disse que foi fazer visita uma vez com um jovem pastor, chegou no quarto lá no Emílio Ribas, pacientes terminais de AIDS, ou pessoas que sofreram queimaduras, ou pessoas que estão já em estado terminal, apenas paliativos. Então ela entra na ala de paliativos com o jovem pastor, entra num quarto e tem lá uma senhora que estava na contagem regressiva. E ele chega e diz: olha, que bom estar aqui com a senhora. Depois na oração: Senhor, olha que alegria nós podemos encontrar a dona fulano de tal aqui nesse hospital. Que alegria que nada. Que alegria, só se for alegria para você. A gente chega e diz: e aí, está tudo bem? E se as pessoas fossem ser sinceras e respondessem, lógico, é óbvio que não. Eu estou numa ala de pacientes terminais, você me perguntar para mim se está tudo bem? E a nossa falta de empatia torna a gente tão insensível que a gente é capaz de dizer essas bobagens. De chegar para uma pessoa dentro do hospital e perguntar se está tudo bem. Lógico que não está tudo bem. Se tivesse tudo bem, eu estava na minha casa, né? Sentado no sofá, ou do lado da churrasqueira, comendo um pedaço de carne. E a gente precisa disso, a gente precisa ser empático, a gente precisa perceber, olhar mais ao redor, olhar mais para as pessoas, sentir o que as pessoas, falar menos e ouvir mais, né? Aí já que você ficou curioso, pastor, como é que eu faço quando eu entro num quarto no hospital e o que eu falo para começar a conversa? Você fala: oi fulana de tal, como a senhora está se sentindo hoje? Essa seria a melhor maneira de você começar uma conversa com quem está internado. Como você está se sentindo hoje? Porque isso daí já vai abrir uma porta para você. Se a pessoa falar: eu estou melhor, graças a Deus, aí você pode: que bom, graças a Deus, mudou a conversa. Mas se a pessoa disser: olha, hoje eu estou muito mal, você pode falar: então hoje eu vim aqui para encorajar o senhor e a senhora, orar por você. Quer dizer, a maneira como você fala demonstra se você está sentindo empatia ou se você é um insensível presente. Porque tem um insensível presente, aquele cara que vem, ele não sente o que você está sentindo, mas ele está ali do lado, né? Mas de repente ele pode acabar sendo um problema. Uma outra coisa que ela relatou também é um negócio interessante, que é aquela competição por doença grave. Vocês todos já devem ter visto isso. Você chega no hospital, alguém fala assim: estou aqui com um problema assim, assim, assado. Aí a pessoa que está visitando, achando que ela vai confortar, fala assim: olha, mas ainda bem que é só isso, porque olha, eu passei por um negócio ano passado, e aí ao invés de você ouvir o doente, você começa a falar de você.
E o cara, assim, se fosse uma história boa, vai contar uma história pior do que a dele, né? Ou chega e fala assim, olha, mas torça, peça a Deus para não evoluir para um quadro tal, porque eu conheço uma fulana de tal que entrou igual você no hospital, mas o quadro evoluiu. Quer dizer, a pessoa já está ansiosa, com medo, daí você vai e começa uma conversa dessa, pronto, acabou a alegria. Então a gente precisa ter cuidado, porque às vezes a nossa falta de empatia, ao invés de ajudar as pessoas, a gente piora a situação delas, né? É igual o sujeito está passando por um problema econômico, você chega e fala, e olha, a coisa vai ficar pior ainda no país. Pronto, aí acabou. Se o cara tinha um pouquinho de esperança, você foi lá e destruiu a esperança dele. Então empatia é isso, é a gente entender o que a pessoa está passando, se ajuntar com essa pessoa. Veja, Hebreus capítulo 4:15 dá um exemplo do Senhor Jesus, falando sobre ele como nosso sumo sacerdote, e diz lá o seguinte, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ou seja, ele sabe tudo o que você passou, ele sabe e sente o que você está sentindo. E essa é a grande diferença da vida de Cristo em relação à vida que nós temos. Cristo, ele se compadece, ele conhece a nossa fraqueza, ele sabe da nossa necessidade. E por isso eu posso abrir o coração, porque ele conhece. E por isso eu sei que ele está do meu lado. Se eu estiver festejando, ele está lá comigo, porque ele se alegra comigo. E se eu estiver chorando, ele está lá comigo, porque ele chora comigo. Não é como muitos amigos e muitos irmãos que aparecem para a hora da festa, mas não aparecem para a hora do choro. Nós precisamos cultivar esta empatia. Relacionamentos interpessoais precisam de empatia, entender o que o outro está sentindo e participar junto com essas outras pessoas. Que Deus nos ajude a cultivar. Hoje nós aprendemos essas 3 virtudes, ou relembramos, que eu acredito que todos nós já sabíamos disso, né? Lembrar de sermos generosos uns com os outros, lembrarmos que nós não devemos só receber, mas nós devemos compartilhar com os outros aquilo que o Senhor nos tem dado. Lembrar que nós devemos abençoar as pessoas. Ah, pastor, eu não posso abençoar, essa coisa de abençoar é só Deus. Não. O termo abençoar significa falar bem, inclusive de quem te persegue. É isso que significa. Limpar o nome das pessoas, falando bem delas, enxergando aquilo que elas têm de bom. É assim que eu realmente demonstro amor pelo outro. A gente tem essa palavra bênção como uma coisa estratosférica, mística, que pertence somente a Deus. Não, você pode abençoar uma pessoa. É simples, fale bem dela. Ah, mas é difícil. Troca as lentes que você vai conseguir. Você tira essas lentes que só enxergam defeito e coloca uma lente que procura qualidades. Você vai descobrir que as pessoas também têm qualidades. E fale bem daquilo que as pessoas têm de bom. Isso é abençoar. É assim que se abençoa alguém, né? E por fim, que a gente cultive a empatia. Perceba o que está acontecendo e participe junto dos outros daquilo. Seja do momento de alegria ou seja do momento de dificuldade. Que Deus nos ajude e que os nossos relacionamentos interpessoais sejam melhores, nutridos pelo Espírito Santo de Deus e cultivados no meio do povo do Senhor, como manda as Escrituras. Vamos ficar em pé, nós vamos cantar o hino 65. Enquanto nós cantamos, aqueles que vieram preparados com seus dízimos e ofertas podem trazer e depositar no gasofilácio. E depois que entoarmos esse hino, nós vamos orar. Dai graças todos vós a Deus humildemente. Neste universo ingente, pois vós deveis saber que muitos bens nos deu, que pelo seu poder nos vem a luz do céu.
o Deus da redenção nos queira dar na vida e auxílio em toda lida, mantenha-nos de pé por seu imenso amor e nos conserve a fé em Cristo Salvador. Exaltação, louvor ao Pai e ao Filho amado e ao bom Consolador, que foi dos céus mandado, ao grande Trino Deus, em canto triunfal, tribute os hinos seus à Igreja Universal. Senhor, muito obrigado, Pai, pela graça generosa do Senhor. Muito obrigado, Pai, pelo teu grande amor para conosco, que nos abençoou desde a eternidade. E obrigado, ó Deus, pela empatia que sabemos que o Senhor sente, ó Deus, e o teu Filho foi a prova maior disso, nosso sumo sacerdote, e sofreu conosco, conheceu nossas debilidades e nos deu a vitória por meio da cruz. Que o Senhor nos ajude a te imitar, Senhor, sendo generosos uns para com os outros, sendo, ó Deus, abençoadores da vida uns dos outros e sendo, ó Deus, empáticos uns com os outros, alegrando-se com quem se alegra, chorando com quem chora, mas vivendo, ó Deus, juntos, ó Deus, compartilhando dos mesmos sentimentos e caminhando firmes, ó Deus, para a nossa pátria celestial. Obrigado, Deus, nesta manhã, por cada um que esteve aqui, ó Deus, e obrigado pelos recursos que foram depositados em plena confiança no Senhor, em, ó Deus, obediência à Tua palavra. Que o Senhor possa abençoar, ó Deus, o uso destes recursos para que o Teu nome seja engrandecido e honrado em nossa região. Obrigado, ó Deus, por esta manhã e pedimos que o Senhor continue a nos abençoar nas aulas que ainda teremos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Silene.